Quando nos casamos, esperamos viver com aquela pessoa pelo resto de nossas vidas. Mas com o passar dos anos e alguns acontecimentos, esse tão sonhado relacionamento pode terminar em ruínas. É nesse momento que outra pessoa pode surgir, e com ela um novo relacionamento. O que jamais seremos capazes de imaginar é que talvez aquele novo amor seja o início do nosso fim. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o caso, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para você e ajuda no crescimento do meu canal. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Álvaro Pedroso era um homem comum que vivia aqui na cidade de São Paulo. Ele era alto, gente, bem alto na verdade, tinha 1,90 m de altura e trabalhava como motorista de ônibus há cerca de 30 anos. O Álvaro já era aposentado, mas mesmo assim ele continuava trabalhando. Era uma pessoa bem fechada, que não falava da sua vida com ninguém de fora e também não tinha amigos. Ele era casado e desse relacionamento ele teve 2 filhos e a sua filha era considerada a sua melhor amiga. Os dois saíam juntos, conversavam bastante, com ela sim, ele contava o seu cotidiano, contava os seus segredos, as suas conquistas e afins. O Álvaro não falava muito com a sua esposa e isso acabou prejudicando muito o relacionamento, os dois já nem dormiam mais na mesma cama. E é importante ressaltar aqui que a filha falou que chegou um tempo, especificamente no tempo dos fatos, que ele não era mais casado com a sua mãe, os dois apenas dividiam a mesma casa. Enfim, o relacionamento ficou bem ruim e para piorar a situação, o Álvaro acabou saindo com uma garota de programa que vivia no centro de São Paulo. E isso, né, gente, obviamente deve ter piorado demais a relação e talvez tenha até sido um dos motivos do término. Ele começou então a passar os finais de semana no centro, junto com essa garota de programa. Ele sabia, tá, gente, que ela trabalhava com isso, mas ele aceitou a situação. Então já era rotineiro da família ele sair na sexta-feira depois do trabalho e ficar aos finais de semana com ela e no domingo retornar para casa. Essa mulher se chamava Marlene Gomes, conhecida ali no centro, e ela tinha o nome, um apelido de Molly. A filha do Álvaro e a sua ex-esposa decidem ir até a delegacia quando o homem não retorna para casa como esperado. Dizem aos policiais que ele não costumava não cumprir com esse seu método. Ele sempre saía à sexta-feira e retornava no domingo. E quando isso não foi feito, elas logo sabiam que algo tinha acontecido sim com ele. Então os policiais recolhem algumas características do Álvaro, escrevem a rotina dele também e solicitam uma foto para ser divulgada. Assim, se alguém tivesse visto ele, eles contatariam a polícia. E é o que elas fazem, elas entregam uma foto para a polícia e aguardam um retorno para saber se estava tudo bem com ele. Elas dizem também que a última vez que viram ele foi no dia 22/3 de 2014. O fato é que no dia 23/3, algo muito estranho acontece no bairro Higienópolis. Um morador de rua que costumava ficar na rua Sergipe percebe que tem uma bolsa largada ali pela rua. Ele observa por alguns minutos e espera para ver se o dono vai aparecer. Depois de um tempo, quando ele vê que realmente alguém ou esqueceu ou abandonou aquela bolsa ali, ele decide pegá-la para ver se dentro tem algo que possa ajudar ele ali naquela situação de rua. Então ele vai até lá, pega essa bolsa, abre o zíper, observa que dentro dela tem 2 braços e 2 pernas humanas. E para deixar bem claro para vocês, as pernas estavam só da parte do joelho para baixo, ou seja, não tinham as coxas. Ele fica
extremamente horrorizado e corre até um comérciozinho que estava aberto ali o mais perto possível e avisa as pessoas do estabelecimento o que ele tinha encontrado. As pessoas ficam um pouco estarrecidas em acreditar o que ele estava falando e decidem ir até lá para verificar. E eles percebem que sim, gente, tinha membros humanos dentro daquela bolsa. Imediatamente eles ligam para a polícia, que chega no local e, óbvio, deixa tudo muito bem isolado para tentar entender de alguma forma o que estava acontecendo ali. Mas como nada que está ruim não possa piorar, menos de 3 horas depois, em outra rua chamada José Eusébio, outra moradora de rua também encontrou uma bolsa e ela foi abrir mais uma vez. Dentro tinha um saco plástico e quando ela rasgou, ela viu que tinha um tronco humano lá dentro. Estava sem pele e também sem órgão genital, impedindo assim que fosse identificado se tratava de um homem ou de uma mulher. E as coisas não pararam por aí, gente. Logo em seguida, na rua Consolação, muito conhecida aqui em São Paulo, que faz esquina com essa rua José Eusébio, uma moradora acabou encontrando um saco plástico e dentro dele havia coxas humanas. Gente, que coisa mais bizarra. Já pensou você encontrar uma coisa dessa? Não consigo nem imaginar qual seria a minha reação. Bom, o fato é que até agora nós encontramos membros inferiores, membros superiores, tronco e não encontramos a cabeça. 4 dias depois de terem encontrado essas partes humanas, um saco plástico é encontrado na Praça da Sé, muito conhecida aqui na cidade. E dentro desse saco plástico, agora sim, havia uma cabeça humana. A polícia então é chamada mais uma vez e agora se inicia um trabalho meticuloso da perícia para descobrir se todos aqueles pedaços, digamos assim, de ser humano eram da mesma pessoa e o que tinha acontecido para levar àquela situação. Foram realizados tomografias e raio-x nessa cabeça humana encontrada e através desses exames e com a ajuda da tecnologia, a polícia conseguiu reconstruir esse rosto com quase 100% de clareza e assim que uma escrivã viu aquela imagem, ela lembrou de uma mãe e de uma filha que tinha ido até a delegacia relatar o desaparecimento de um homem que era muito parecido com aquelas imagens. Logo, elas duas foram chamadas para verem aquela reconstrução facial e puderam declarar com quase 100% de certeza que se tratava de Álvaro Pedroso. Assim, os policiais recolheram o DNA dos filhos dele para ter certeza se todas as partes do corpo faziam parte do mesmo homem e agora sim eles podiam declarar com 100% de certeza que era o Álvaro e todas as partes do corpo pertenciam a ele. Nos exames de imagem também deixavam claro que aquele homem tinha sido golpeado por diversas vezes na região da cabeça e que tinham gerado fraturas em quase todos os ossos do crânio. E assim ele provavelmente faleceu por traumatismo craniano. Exames toxicológicos também revelaram que o teor alcoólico no seu sangue estava muito elevado e que ele também tinha ferimentos na região das mãos, deixando claro que eram ferimentos de defesa. As investigações estavam a todo vapor porque a população estava bem apavorada, as pessoas estavam até achando que talvez tivesse algum serial killer que estava assassinando e cortando as pessoas em pedaços e espalhando por aí. Então os policiais sabiam que precisavam resolver esse caso o mais rápido possível. E foi quando eles tiveram a ideia de verificar as câmeras que passavam por aquele trajeto onde as partes do corpo tinham sido deixadas, o que fazia muito sentido, porque quem quer que seja que tivesse deixado aquilo ali, tinha passado por essas câmeras. O primeiro homem que tinha encontrado a primeira parte do corpo estava sendo considerado um suspeito, mas quando os policiais verificaram as imagens, eles puderam ver que ele estava falando a verdade o tempo inteiro e que não tinha nada a ver com aquilo, então logo ele foi descartado,
foi refutada qualquer possibilidade dele fazer parte daquele crime, mas aí algo chamou muito a atenção dos investigadores. 3 mulheres foram vistas nas filmagens das câmeras descendo a rua Consolação com 3 carrinhos daqueles de feira, pequenininho, que tem aquelas rodinhas. E não só por isso, gente, em um determinado ponto, uma roda do carrinho acaba quebrando, de um dos carrinhos. E elas tentam dar um jeito ali por algum tempo, mas logo elas desistem e acabam abandonando aquele carrinho ali. E é exatamente onde foi encontrada uma parte do corpo do Álvaro. Por fim, essas mulheres também foram vistas saindo de um predinho na Rua das Andradas e entrando dentro de um táxi. O taxista foi identificado e os policiais conversaram com ele, que confirmou que sim, naquele dia ele tinha recolhido aquelas 3 mulheres, elas chamaram o aplicativo, ele foi até lá, recolheu elas e deixou elas naquela Rua da Consolação. Então agora também se tinha uma testemunha que elas estavam no local. A perícia também descobriu que nesses sacos plásticos onde estavam as partes do corpo do Álvaro tinham fios de cabelos de cores diferentes. Alguns eram castanhos escuros, outros eram loiros e outros eram meio avermelhados. E isso podia indicar fortemente que tinham realmente 3 pessoas envolvidas naquele crime. Por fim, eles acabaram indo até o prédio onde o taxista recolheu aquelas 3 mulheres e lá eles conversaram com a recepcionista do local perguntando se ela conhecia ou já tinha visto o Álvaro. E a resposta foi sim. Ela disse que quando viu o caso na mídia ficou bem abismada porque ele tinha ido lá realmente acompanhado de uma mulher chamada Marlene e ela também forneceu o livro de registros do hotel e lá tinha a assinatura do Álvaro juntamente com essa mulher que o acompanhava. Ela tinha um nome vulgo ali no seu meio de trabalho, que era Molly, então os policiais fizeram um retrato falado dela e através desse retrato que a recepcionista os orientou, eles conseguiram encontrar essa mulher. Logo, eles viram ali os seus meios de trabalho, também as pessoas que ela se relacionava, e foi quando eles chegaram até a Francisca Aurilene, que também trabalhava como garota de programa, junto com a Marlene. A mãe da Francisca conta que ela sempre foi aquela garota que deu trabalho. Desde muito nova, nos seus 12, 13 anos de idade, ela já não queria mais saber de obedecer os seus pais e também parou de ir para a escola. Então ela começou a andar com pessoas de índole e caráter duvidosos e foi aí quando apareceu a Marlene se declarando como uma amiga dela e chegou até mesmo a frequentar a casa da família. Mas pouco tempo depois dessa amizade, a filha deles acabou desaparecendo. E aí a mãe dela foi até os policiais fazer um boletim de ocorrência, né? Afinal, uma menor de idade tinha desaparecido, mas ela não foi encontrada e ficou por isso mesmo, porque às vezes, muito de vez em quando, ela voltava para casa, mas logo ela ia embora de novo. Os pais também relatam que perceberam logo de início que a Marlene muito provavelmente trabalhava como garota de programa, que de alguma forma ela estava assim tentando aliciar a Francisca a entrar nesse meio. O telefone das 2 mulheres foram grampeados e os policiais ficaram, ali ouvindo as conversas das duas, mas por incrível que pareça e para surpresa dos investigadores, elas não falavam absolutamente nada sobre o crime, nem sequer uma palavra sobre aquele assunto. Mas eles acabaram descobrindo por meio desses grampos que elas costumavam ficar em cerca de 3 endereços, um deles que é o da Rua das Andrades, sendo onde elas realmente realizavam seu trabalho. Então, eles conseguem uma prisão preventiva, por enquanto, dessas 2 mulheres, e também conseguem um mandado de busca e apreensão nos apartamentos. E lá, aparentemente, tudo está perfeito, não tem nada para se ver, tudo no local, o apartamento está muito limpo, mas quando utilizado o luminol para tentar encontrar algum vestígio de sangue, gente, praticamente
todo o apartamento tinha manchas de sangue. E aquilo deixou bem claro para os policiais, para os investigadores e para a perícia que o crime provavelmente teria ocorrido ali. Agora sim foi iniciado o interrogatório com essas duas mulheres suspeitas do crime e elas não falavam nada, o máximo que elas diziam era que não tinham nada a ver com aquilo. Mas logo os policiais perceberam que a Francisca Aurilene estava bem nervosa e que era mais fácil de ser manipulada, digamos assim, do que a Marlene, que era bem mais velha e bem mais sabida das coisas. E um fato que pesava bastante também era que a Francisca era dependente de substâncias ilícitas, então ela tinha aquele jeito meio bobalhado, sabe? E os policiais então começaram a falar para ela que na outra sala a Marlene estava afirmando que quem cometeu aquele crime macabro tinha sido ela. Logo, quando ela ouviu isso, ela já olhou para os policiais extremamente abismada e abriu o bico. Gente, começou a falar o que tinha acontecido e que quem tinha cometido aquele crime, na verdade, tinha sido a Marlene. Bom, os policiais ficaram bem felizes porque agora eles sabiam que estavam exatamente na direção certa e aproveitaram a situação para mostrar as imagens das câmeras de segurança que eles recolheram nas ruas, para mostrar para Francisca na intenção, gente, de saber quem que era aquela terceira mulher. E logo a Francisca falou que se tratava da Márcia de Oliveira, que tinha saído do prédio pouquíssimo tempo antes dos policiais chegarem para levar as duas mulheres. E assim, os policiais agora tinham certeza do envolvimento das três. Assim, eles saíram em busca da Márcia agora e, infelizmente, quando eles chegaram no local que foi informado que era onde ela morava, eles chamaram e souberam que ela não estava mais lá. Isso foi repetido 3 vezes e quando os policiais já estavam bem desanimados com a situação, a pessoa que agora morava no local onde pela terceira vez os policiais tinham batido, falou o endereço atual da Márcia e eles se deslocaram até lá. Chegando lá, eles bateram palma, um homem saiu do local e eles já desanimaram mais uma vez, mas esse homem era o proprietário da casa da frente e de uma casa que tinha nos fundos, que era onde a Márcia morava com seu esposo. Assim, ela foi chamada, foi informada da situação e levada detida para a delegacia. A Marlene conta para os policiais a sua versão daquele dia. Ela disse que bebeu muito junto com o Álvaro e ele tinha ido até o banheiro. Lá ele tropeçou, caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário, ficando estirado no chão. E ali ela viu a oportunidade de se livrar do homem. Utilizou um martelo e deu uma única martelada na região da sua cabeça. Quando questionada o porquê de ter feito aquilo, ela disse aos policiais que sofria abusos do Álvaro, que ele a torturava e que tinha fetiches absurdos na hora do relacionamento íntimo dos dois e que ela não aguentava mais passar por aquilo. Os policiais também perguntaram como que ela conseguiu realizar aqueles cortes e aí ela revelou que nasceu no Rio Grande do Sul e morava em uma zona rural nessa época, onde ela pegava os animaizinhos, né, matava para se alimentar e separava os seus membros com esse tipo de corte. Então ela utilizou dessa técnica para fazer o mesmo com o Álvaro. E os policiais perguntaram por que, em vez de cometer esse crime, ela não apenas terminou aquele relacionamento. E é aí que ela explica que não fez isso porque o Álvaro conhecia a filha dela e que ele vivia ameaçando tirar a vida da filha dela se ela pensasse em terminar aquele relacionamento. A Francisca Aurilene também foi questionada sobre o crime e ela disse que não fez parte do crime, que ela não tinha estômago para aquilo, que quando ela viu a situação ela saiu de perto, mas confessou que sim, na hora de se livrar das partes do corpo, ela participou porque queria ajudar a sua amiga a se livrar daquele grande problema.
Já a Márcia fala que participou também na intenção de ajudar a sua amiga, porque ela sabia o que a Marlene passava na mão do Álvaro, né? Essa é a versão que elas contam. E então ela queria ajudar a sua amiga a se livrar daquele homem que a tratava tão cruelmente. A Márcia conta que o medo que elas tinham era que a Francisca Aurilene acabasse abrindo a boca, justamente por ela ser dependente química e ficar toda abobalhada quando usava essa substância. Só que quando eu empurrei ele, caiu no banheiro. Aí ele caiu no chão, estava gemendo, a cara dele pegou no vaso. Eu, no mesmo instante, eu fui e peguei o martelo mesmo, entendeu? Naquele momento de reflexão, peguei o martelo e dei mais uma pancada na cabeça dele. Então, mas nem um minuto na vida eu pensei em matar nem nada. Foi uma fatalidade que aconteceu, uma coisa que não foi premeditado. Se fosse premeditado, tinha matado em qualquer outro canto. E eu peguei com tanta raiva do que ele fazia com a boca, peguei, segurei no peito dele e comecei a cortar pescoço. Cortar mesmo, mas eu cortava com tanta raiva que eu tivesse matando ele vivo. No primeiro minuto que eu matei, eu já me arrependi. Que foi uma fatalidade que aconteceu, pagando por uma coisa que foi um erro da vida. Os policiais não acreditaram. Os policiais não acreditaram nem um pouco nessa versão que elas deram e começaram a contar os fatos com base nas investigações realizadas. O fato é que o Álvaro estava realmente gostando da Marlene e estava pronto para assumir um relacionamento com ela, então ele chegou nela e começou a conversar e contar que queria ter algo mais sério com ela, mas que para isso ela precisaria abandonar aquela vida de programas. E ela deixou bem claro para ele que não tinha intenção nenhuma de abandonar aquela vida e virar uma mulher comum. Ele ficou bem chateado com aquela situação, mas percebeu então que aquilo não era para ele e que ele agora seguiria a sua vida. A Marlene ficou com muita raiva, com ódio mesmo do homem, porque ela era garota de programa e ainda era meio que uma cafetina das outras duas. Então isso fazia parte da sua renda. Mas o Álvaro também ajudava ela, inclusive comprando até materiais da faculdade da filha dela para ela. Então ela não aceitou de jeito nenhum que agora ela não teria grande parte da sua renda. Ficou com muita raiva dele querer pular fora do barco e combinou com as suas amigas de cometer aquele crime. Os policiais já sabiam que tinha sido sim premeditado, porque a Marlene e o Álvaro eles se encontravam em um hotel comum e não no hotel da Rua das Andrades, onde ela realizava os seus programas, e naquele dia que ele acabou sendo assassinado, ele encontrou com ela lá, no local de trabalho dela, que já era totalmente fora do habitual do casal. A família dele também falou que ele era muito fraco para bebida. Alguns copinhos e ele já ficava embriagado. E a Marlene utilizou disso para deixar ele vulnerável. Afinal, gente, o Álvaro tinha 1,90 m de altura. Então, seria praticamente impossível aquelas mulheres conseguirem imobilizar ele se ele estivesse normal. Assim, a Márcia, que era casada com um homem que era ou marceneiro ou serralheiro, não vou deixar aqui certeza para vocês, porque em algumas fontes eu encontrei uma coisa, em outras fontes eu encontrei outra. O fato é que esse trabalho do marido dela acabou dando acesso a ela a alguns materiais que foram utilizados no crime, dentre eles uma machadinha que foi desferido um golpe na região da cabeça dele e aí sim ele acabou ficando totalmente vulnerável no chão e as mulheres continuaram a sessão de espancamento até que ele entrasse em óbito. Depois disso, iniciaram a sessão de desmembramento. Assim, a Marlene também retirou as falanges dele, que são os dedos, tá, gente? E também tirou a pele do tronco e o órgão genital dele, com a intenção somente de dificultar o reconhecimento da pessoa, atrapalhando mais ainda o trabalho da polícia.
Francisca Aurilene Correia, conhecida como Thaís, foi condenada por ocultação de cadáver e sentenciada a 1 ano de reclusão em regime aberto. Márcia de Oliveira, conhecida como Sheila, foi condenada por ocultação de cadáver e sentenciada a 1 ano de prisão em regime aberto. Marlene Gomes, conhecida como Molly, foi condenada por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e destruição de cadáver e sentenciada a 19 anos de prisão em regime fechado. Colegas de trabalho relatam que o Álvaro era um homem bem tranquilo, que nunca causou problema com ninguém. Uma moça que trabalhava com ele como cobradora nos ônibus e já tinha realizado várias vezes escalas com ele, disse que o homem era educado e tinha super atenção com as pessoas, chegando a parar o ônibus para senhorinhas e mulheres grávidas com o maior carinho possível. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu tô bem curiosa para saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês acham que essas sentenças foram justas? Eu, particularmente, acho que nenhuma das 3 foram condenadas justamente porque, gente, o crime foi muito bárbaro, muito cruel. O motivo foi praticamente fútil, muito egoísmo. Eu não consigo nem imaginar como que alguém tem coragem de fazer isso contra outra pessoa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Gente, até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!